Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu sempre começo aqui a live agradecendo a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês aqui pelo Instagram, de forma bem abrangente. O Instagram tem muita gente que acaba passando aí pelo perfil lá em cima e vê que eu estou aqui pintando, trabalhando, e aí o pessoal começa a assistir e sempre vem gente nova, pessoas interessadas. Então, para todas essas pessoas que entram, que nem me conhecem e dão essa abertura para que eu mostre um pouquinho do meu trabalho, para as minhas alunas presenciais, que eu sei que sempre me prestigiam, para as alunas online também. Sempre começo esse tempinho enquanto o pessoal entra, agradecendo muito pela oportunidade de mostrar o meu trabalho. Boa noite, Érica, Samanta, Tânia. Estou falando das alunas, são alunas do meu curso online. Então é isso. Eu, depois de ter agradecido, aí eu sempre começo a live um pouquinho mais devagar, para que todo mundo consiga entrar. Ontem, deixa eu dar um breve flash do que a gente fez ontem. Ontem eu falei com vocês sobre, na verdade, a ideia central dessas 3 lives que eu fiz, ontem, hoje e amanhã será a última, é, são as escolhas que eu faço aqui dentro do ateliê e ao longo de todo o tempo que eu pinto. Sem a gente ter essa consciência, antigamente eu devia fazer sem ter essa consciência, hoje em dia, como eu tenho um trabalho, meu negócio é vender aula para vocês, é, vender o meu conteúdo, demonstrar o meu conteúdo, a minha obrigação é passar isso para vocês com responsabilidade. E para isso eu estudo muito tempo, por várias horas, embora eu não sei se isso fique claro para as pessoas, eu acredito que não, porque sempre as alunas vêm com essa pergunta: da onde vêm as ideias e como que vem tanta ideia? E aí, assim, gente, não é inspiração, é muito estudo, né? Eu normalmente chego cedo aqui, eu tenho muito livro, pesquiso muito, tenho um banco de imagens muito grande, isso tudo para fazer com que o meu trabalho consiga é, ser demonstrar a minha cara. Ontem eu estava falando isso. O, o que a gente que pinta, que é artista, que tem um ateliê, o que a gente quer é conseguir dar uma cara para o nosso trabalho. Para que tudo isso aconteça, além do estudo e de ter os materiais, a gente precisa de uma palavrinha que eu falei ontem para vocês por várias vezes e hoje eu vou repetir porque eu acredito muito nela. A gente precisa fazer algumas escolhas. E no meu papel, que estou aqui do outro lado, mostrando os conteúdos para vocês, seja em live, seja presencial ou online, a gente tem que fazer com responsabilidade. Então, assim, quando eu venho aqui, coloco meu rosto aqui, mostro os pincéis, eu mostro as tintas, eu mostro o torno, eu mostro as peças, tudo isso já foi testado, retestado, isso é o dia a dia do ateliê. Então, eu não me lembro quem falou isso outro dia, mas foi inclusive uma live que eu estava acompanhando à noite, e era um ceramista, não me lembro quem foi. E aí a pessoa fala assim: a vida de ceramista é teste. E é verdade, né? A gente sempre está fazendo teste. Parte da nossa semana é ligar o forno com peça para testar a peça em si, para testar tinta, para testar um desenho, para testar uma combinação de cores. E tudo isso para mostrar o resultado para vocês e que seja um resultado de respeito para vocês, principalmente. Então, assim, ó,
tudo que está aqui e que eu estou demonstrando para vocês, podem ter certeza que foi testado, retestado. Então, eu tenho segurança de explicar e demonstrar para vocês o que funciona e também, às vezes, o que não funciona. Ontem até eu comentei, não é o meu papel nessas lives mostrarem para vocês o que não funciona, por uma série de motivos. Mas aqui, ontem eu mostrei todos os pincéis para vocês. As lives estão aí ainda. Vão ficar, acho que até amanhã, né, Rua? Até amanhã a gente vai deixar. Quem puder, depois que acabar essa, reassistam para vocês entenderem. Eu expliquei bem em detalhes a diferença de um pincel para tela, que no caso a gente usa aqui para cerâmica. Usei e demonstrei as variações dos pincéis que eu uso. Então, ontem a aula foi muito legal. Foi falando só das minhas escolhas de pincéis. Boa noite, gente, para quem está entrando. Cris, Tânia, Adriana, minha sobrinha Giovana. Boa noite, gente. Obrigada por estarem me prestigiando aí. É sempre bacana poder mostrar meu trabalho para vocês. Então é isso. Então ontem eu falei um pouquinho com vocês sobre pincéis e hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante também. Eu acho que assim o trabalho da gente se divide em escolher peças, tintas e pincéis e também esmaltes e queimas. Hoje, o tema de hoje são as tintas. E aí, boa noite, Luciana. Gente, quem puder pôr coraçãozinho para mim, eu agradeço, porque aí eu alcanço mais gente, tá? Então, hoje, a gente vai para esse ponto das tintas e hoje eu vou pintar bastante, tá? Ontem eu quase não pintei, hoje eu vou pintar mais porque eu sei que vocês gostam. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Eu fico feliz de quando vocês falam que o trabalho é bacana, mas principalmente a didática, porque para mim não era fácil até pouco tempo atrás ficar aqui na frente e explicar para vocês tudo que eu aprendi. Hoje em dia eu faço, graças a Deus, com bastante facilidade, mas nem sempre foi assim. É uma vitória para mim. Então vamos lá. Então a gente hoje vai falar das minhas escolhas de tintas. Eu uso outras marcas de tintas, mas aqui hoje em dia, as que hoje em dia eu mais uso são as da Meiko, que para quem já é antigo na cerâmica, sabe que é a mesma fábrica da Duncan. Existia uma fábrica nos Estados Unidos, em Fresno, chamada Duncan, e essa fábrica foi comprada por uma empresa chinesa, se eu não me engano. Eles compraram e juntaram a Meiko e a Duncan, e aí virou uma empresa muito grande, juntaram algumas cores, e aí agora a gente tem uma gama de cores bem interessantes, de tintas e produtos muito especiais. Hoje eu vou falar com vocês de dois produtos que a gente trabalha aqui, de duas tintas, que são as que eu uso para o que é o meu trabalho principal, que são as cerâmicas italianas, que é o que eu mais estudo, me aprofundo, tanto com cores, como com desenhos. Então, para hoje, para esse prato, então, ó, o catálogo é bem grande, com certeza eu não vou conseguir mostrar tudo, então eu selecionei os dois que eu mais uso, que, se vocês tiverem esse conhecimento em duas aulas, que será hoje e amanhã, eu já fico bem feliz. Então, basicamente, os desenhos italianos, aqui ó, atrás a gente mudou ontem a parede, eu vou pedir para o Juan mostrar. Eu fiz alguns nesse fim de semana, outros são conteúdo do meu clube. Ó, está dando para vocês verem aí. E aí, basicamente, o que vocês estão vendo? As peças com desenho italiano. Esses pratos, eles são italianos com inspiração da Sicília. Então, vocês podem ver que eles têm cores
mais vibrantes. Eles têm tons mais avermelhados, alaranjados, são cores mais alegres, vamos dizer assim. A gente tem esse catálogo aqui, sim, à venda. Amanhã, liguem no horário comercial e falem com a Glória, que ela atende vocês. Então, a gente tem aqui atrás uma coleção de louças, de pratos sicilianos, com essa característica avermelhada, com cores mais alegres. E aí, para todos esses pratos que vocês estão vendo aí atrás, eu usei essa forma, essa técnica que eu sempre uso aqui com as alunas, que são a parte da pintura com EZ, que a gente chama, até marquei aqui ó, no meu catálogo. Então, desse catálogo de várias páginas, a gente vai usar hoje os strokes, e aí eu vou ensinar para vocês os detalhes, e vamos falar também sobre o SC, que é o Stroke and Coat. Eu até marquei aqui, tá certo? Então, a gente está bem no comecinho aqui, na página 1, e aí eu vou explicar para vocês o que é cada um, depois eu vou começar a pintar. Quando eu começar a pincelar, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Antes de começar a pintura, a primeira coisa da pintura, eu vou fazer a parte dos desenhos. Eu não gosto de começar pelo fundo. Eu gosto sempre de fazer os desenhos. Eu até já comecei aqui, para não ficar uma live gigante e cansativa. Eu vou fazer mais um pouco aqui para vocês, e aí vocês ao longo da live vão entendendo. Então, a parte do desenho, eu utilizo os corantes, que são os strokes, que são esses que estão nessa página aqui. Ó, a gente tem uma variedade de cores, e aí tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Primeiro, o que é o corante? O que significa corante? Corante nada mais são do que tintas, pigmentos bem fortes, que a gente utiliza na cerâmica para fazer as pinceladas. O stroke, na verdade, a tradução dessa palavra em inglês é pincelada. O próprio nome já explica para que serve a tinta. Ele serve para a gente fazer as pinceladas, para a gente dar a sombra. Ele tem uma certa transparência. Então, eu vou começar a pintar que vocês vão conseguir entender bem. Quando eu tenho um corante, ou seja, esses pequenininhos aqui, ó, tudo que é isso aqui é corante. O que significa isso? É muita tinta, eu tenho muita capacidade de cor aqui dentro, misturada em alguns elementos que me fazem conseguir pintar, com alguns médiums que fazem essa tinta ficar mole. Na verdade, a tinta nada mais é do que um mineral. Então, ela vem em pozinho e aí a fábrica, no caso da cerâmica, já mistura para a gente e a gente já tem ela no ponto. É muito fácil, não precisa misturar nada, ela é sempre à base de água. Então, ela já vem prontíssima. Então, isso aqui o que é? É o mineral com alguns veículos para que a gente possa trabalhar e passar do azulejo para a nossa peça através de um pincel. Tem gente que utiliza de outras formas, com compressor, a gente aqui faz com pincel. A gente vende sim os biscoitos, Ângela. É só você entrar em horário comercial em contato com a Glória, que ela te atende super bem. Antes de começar a pintar, eu queria repetir uma coisa que eu falei ontem, que eu acho bem importante. Durante esses 3 dias de live, o que eu estou mostrando para vocês, como eu falei várias vezes, a gente está aqui, eu estou aqui mostrando as minhas escolhas. E aí, gente, eu estou demonstrando o que funciona para mim, no meu ateliê, para as minhas alunas, tá bom? Tem gente que pinta totalmente diferente de mim. E não eu não estou aqui para fazer esse julgamento e não é essa a ideia da live.
Então, aqui, tudo que eu falar é o que eu já testei, o que eu sei que dá certo para mim, é o que dá esse resultado que vocês veem nos meus posts, que vocês veem aqui no meu ateliê, quem conhece o ateliê. Então, nada é. Existem outras formas de pintar. A gente aqui mostra a minha técnica, o jeito que eu desenvolvi, tá bom? Às vezes, é, Andréia, puxa, uma aluna muito antiga. Andréia Senki, outro dia estava assistindo uma live de uns italianos, eles usaram uns pratos muito parecidos com meus pratos. Puxa, que bacana, Andréia. Andréia é minha aluna, acho que há uns 10 anos atrás, que bacana. Depois me manda uma foto. Então, é assim, ó, a gente, o que eu gosto de deixar bem claro é isso, a gente faz aqui o que é o meu gosto, o que é o meu conhecimento, o que é o meu trabalho desenvolvido há um tempão, tá? Ontem eu estava explicando, eu gosto de usar esse azulejo aqui, esse vidro. Tem gente que pega direto do vidrinho. Tudo bem, cada pessoa tem uma técnica de trabalho, tá bom? Então vamos voltar aos corantes. Então, corante, o que que é? É uma tinta muito forte, muito intensa. Olha isso aqui, a quantidade de tinta que tem, de azul. Então, a gente consegue fazer pinceladas e elas vão ficar bem vibrantes, bem marcadas. E aí eu consigo fazer a parte da pintura dos desenhos com os corantes. Os fundos eu vou usar depois os esmaltes, que são essas tintas maiores, que a gente chama de stroke and coat. Que o que significa? Como eu falei para vocês, o próprio nome diz. Stroke, pincelada. Aqui é stroke and coat, é pincelada e cobertura. Então, eu gosto de explicar isso e falar várias vezes, porque muita gente, mas muita gente me pergunta, Paula, qual que é a diferença do EZ para o SC? Eu falo repetidas vezes, mas para vocês gravarem, ó, uma dica que eu dou: todas as tintas têm número, código, cor, todas as informações estão aqui, tá? A temperatura de queima, tudo está aqui. Vocês encontram. Mas a dica mais importante, ó, é isso aqui. Tá aqui, tem até uma canetinha aqui, ó, para tem as minhas colinhas também, ó. Tá tudo aqui, ó. Um é stroke, pincelada. Esse aqui, ó, stroke and coat, pincelada e cobertura, tá? Fica mais fácil para vocês gravarem dessa forma. Oi, Paola. Paola também é minha aluna presencial. Que bom que vocês estão aqui assistindo a aula comigo. O azul é o OS 185. Tá bom? Então, ó, corante, para vocês gravarem, eu gosto de repetir várias vezes. Os corantes, e aí, gente, vocês estão vendo duas embalagens, até agora eu não expliquei, são só porque são fábricas diferentes. Essa daqui é da Meiko, Duncan, Meiko, a mesma coisa, e essa é da Crisantos, que é uma fábrica australiana. Então, eu optei por usar todos os pigmentos importados, são pigmentos que, como eu falei, tudo que está aqui eu já testei e eu confio muito, então eu uso essas duas marcas, Crisantos e Duncan barra Meiko. Então, isso aqui é cor, pigmento, muito mais forte do que os esmaltes, ó. E também outra dica que eu dou para as alunas, ó, esse aqui é grande, tá vendo? Significa que aqui tem tinta e um pouquinho de vidro, um pouquinho de esmalte. Aqui é pequenininho, só tem tinta e muito forte, muito intensa. Outra coisa importante. Eu vou começar a pintar, gente, senão eu não pinto. Outra coisa importante. A cor que está no vidrinho é totalmente diferente da cor que fica quando vai para o forno. Então, ó, para vocês terem uma ideia, esse 34 aqui, ó, é esse aqui, ó. Então, engana muito, gente. Então, quando vocês forem escolher cor, escolham pelo catálogo. Não tem o catálogo no ateliê que vocês fazem aula, dá para imprimir pela internet, ou mesmo procurar pela internet. Se vocês colocarem lá, Meiko, EZ034, vai aparecer o quadradinho,
tá? E a gente tem esse catálogo aqui também. Se eu não me engano, esse catálogo, não sei nem se ele é vendido ou se a gente, quando compra alguma coisa, manda junto. Essa parte de vendas eu sou meio por fora, mas a Glória atende vocês. Então, ó, olhem sempre no catálogo impresso. Aqui no ateliê eu tenho as pastilhinhas, mas isso uma ferramenta para ateliê. Quem não tem, ó, por aqui dá para ver muito bem. Mas confiem em mim, não olhem pelo. Quando vocês me virem repetindo muito alguma coisa, é porque alguma aluna minha já fez isso, e aí eu repito para que vocês não façam. Ó, o 7,6. Eu vejo muito pessoal lá na prateleira aqui do ateliê. Ah, vamos escolher cor. Ah, esse azul é bonito. Gente, esse azul é esse, ó. Não tem nada a ver. Olha como muda. Então, lição número 1 de quando a gente vai, especialmente para quem não sabe pintar, nunca olhar pela embalagem. Ó, o vermelho é o pior ainda. Esse é o 7,4, olha como fica. Então, vocês estão vendo que esse contraste é totalmente diferente do contraste das tintas queimadas? Então, ficou claro para todo mundo que a gente tem que olhar pelo catálogo ou perguntar para a professora, né? Aqui minhas alunas acabam perguntando para mim e a gente está aqui para isso. Eu só vou pedir para o Juan pegar o outro catálogo da Crisantos. Eu vou pedir para o Juan pegar o catálogo da Crisantos, só para mostrar para vocês esse azul como vai ficar. Hoje eu escolhi essas cores, são algumas cores que são dessa marca australiana, que é muito boa. Eu gosto bastante, tenho usado bastante. Então, são os tons dos pratos. A gente depois manda para vocês os números certinhos, tá? Só para vocês assistirem a live sem ter que ficar anotando. Ó, isso aqui é o catálogo que eu tenho aqui no ateliê, das cores. Esse aqui é da Crisantos, da marca que eu falei para vocês e que é australiana. Paula está falando que pergunta para a professora que sabe tudo. Gente, a minha função aqui é essa. Eu sempre tenho bastante boa vontade com as alunas. Ó, gente, olha o azul como é intenso. Então, hoje a gente está usando esse azul, aí eu quis usar um verde, cores bem que combinam bem com o vermelho. Na verdade, toda essa coleção partiu de um vermelho bem forte que uma aluna trouxe uma foto para mim de viagem, de um vermelho que eu adorei, e aí a gente seguiu fazendo. Então, ó, primeira dica da noite, vamos repetir. Corantes são as tintas que a gente usa para dar pincelada. Corante stroke significa pincelada. Então, quando eu tiver que pintar, eu sei que eu vou precisar de corante, cor forte. Quando eu vou fazer um fundo, eu vou escolher pincelada e cobertura, tá? E outra recomendação muito importante é sempre olhar as cores pelo catálogo, seja de papel, seja do ateliê que vocês participam, seja pela internet. Não chutem pela embalagem, tá bom? Isso é importantíssimo. Com o pincel que a gente tem, que eu falei para vocês, mostrei alguns pincéis para vocês. Então, ontem eu mostrei alguns pincéis redondos, tá? Mostrei um americano, Princeton, que na verdade são os melhores, são os que eu mais uso. Mas eu também gosto aqui nas lives de mostrar um nacional, que é um pincel um pouco não, bem mais acessível, que é um pincel muito bom também, são pincéis da Condor, ó, a linha 425, número 6. Tá certo? Esse pincel, para quem não tem os importados, é uma ótima alternativa, tá bom? É muito bom. Eu tenho aqui no meu copinho de pincel, da mesma forma que eu tenho os americanos, eu uso nacionais. Eu vou inclusive usar o nacional aqui. Então, ó, eu vou fazer um pedaço dessa barra. Basicamente, o miolo eu fiz da mesma forma que eu vou fazer essa barra. Eu já comecei, porque não iria conseguir pintar todo o prato, esse prato é bem trabalhoso. Eu fiz um no fim de semana, na sexta e no sábado, é um que está aqui, ó. Até mostrar para vocês, ele é novo, acabou de sair do forno.
eu fiz para colocar na parede, para mostrar para vocês, e eu cronometrei. Eu demorei 14 horas para pintar esse prato. Eu tenho eu tenho experiência, né? Faço isso todo dia, mesmo assim eu demorei 14 horas. Estou falando isso para contar para vocês que não daria para eu pintar o prato inteiro na live. Então, ó, eu vou pegar esse azul, eu já fiz um aguadinho, e aí eu vou mostrar, eu quero mostrar para vocês, ó, o quanto essa tinta é intensa, ó. Estão vendo? Ela é bem marcada. Então, estão vendo por que ela tem esse nome, ó? Essa pincelada, ela é forte, ó. E eu escolhi para esse estilo de trabalho essa pincelada bem marcada. Eu não vou fazer aquele sombreadinho mais delicado. Eu estou fazendo ó, uma pincelada mais intensa, que eu acho que combina com o prato. Isso também é importante, a gente conseguir entender, ou pelo menos um pouco, estudar um pouquinho o que a gente está fazendo. Não pura e simplesmente só pintar, né? É gostoso a gente começar a entender que tipo de pincelada a gente usa, que tipo de prato a gente tá usando. Eu normalmente explico isso para as alunas, porque eu acho que é importante também a gente ter esse conhecimento. Ó, então, esse tipo de louça que a gente está pintando aqui, ela é uma louça mais pesada mesmo, ela tem essa cara mais forte, mais vibrante. Então, eu estou fazendo pinceladas mais marcadas. Não combina uma pincelada mais suave. Então, ó, e olhem como é fácil, não é difícil esse tipo de pincelada. Também por isso que eu escolhi, ó. Tudo é à base de água, né? Então eu estou molhando meu pincel, molho, tiro o excesso. Expliquei tudo ontem. Por que que eu uso esse azulejo? O que que esse papel está fazendo aqui? O que que esse copo está fazendo aqui? O que que esse suporte azul está fazendo aqui? Depois que acabar a aula, assistam a de ontem que teve muita informação. E está aí no feed. Ó, então aí eu vou pegar a tinta e vou fazendo cada voltinha, ó, uma pincelada. Vocês estão reparando como a tinta é gostosa de trabalhar? Ó, não tem muito segredo, hein? Tá simples. Ó, o risco já foi passado com o lápis, que eu também expliquei ontem para vocês. É importante falar que a gente pode misturar algumas cores. Eu consigo clarear o azul, eu consigo escurecer o azul. É que assim, tem muita informação, muita informação. Eu não, infelizmente, a gente não consegue ser tão explicar todas as possibilidades nas lives que são um pouquinho menores. Mas existem muitas possibilidades. Esse azul eu posso clarear e eu posso escurecer. Ó, então, importante para quem está começando se eu errar, não tem problema nenhum. Ou eu apago com a borracha, ou eu apago com o lápis borracha, ou ainda eu pego uma esponjinha úmida e tiro tudo que eu não gostei. Ó, eu sempre deixo uma borracha aqui atrás do lápis, ou mesmo lápis borracha, é fácil apagar, tá, gente? Ó, só tirar aqui, apago como se eu estivesse apagando um papel. A Ana está falando que a aula de ontem foi excelente. Que bom, Ana, fico feliz que vocês gostem. Então, a gente consegue apagar com facilidade. Eu gosto de falar isso para vocês, principalmente para quem está começando, porque vocês têm que ter tranquilidade de entender que se errar é só apagar. Não tem. Antes de ir para o forno, gente, sempre tem o que fazer. Oi, Silmara. Atrasada, mas cheguei. Ainda tem bastante coisa da live. Ó, então, é importante vocês entenderem que dá para pintar. É muito gostoso pintar cerâmica, gente.
É uma coisa prática, é tudo à base de água. Eu sou suspeita para falar, mas assim, para quem pinta há pouco tempo, pode me falar se eu não tô, se eu estou falando a verdade. É muito gostoso. É um hobby muito gostoso. Ó, então eu estou usando aqui, eu não sei se eu falei, alguém me perguntou, esse aqui é o OS 185, tá, gente? É um azul bem intenso, cobalto, bem bonito. Eu tenho usado muito essas cores. Ó, então aí, em cada desenho, cada para cada tipo de trabalho que a gente vai fazer, obviamente tem uma pincelada. Eu sempre explico aqui para as alunas, trabalho por trabalho. Quem faz aula presencial comigo sabe que eu vou fazendo assim, de mês em mês, explicando cada pincelada. Quem é do clube também, eu explico tudo isso que vocês estão fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui, eu falo para vocês no clube, tá? A gente vai fazendo um por um. Simone está falando que começou em março do ano passado, sou apaixonada. Não é gostoso, Simone? A Mara também está falando que é maravilhoso. É muito gostoso pintar, e o que é mais gostoso ainda é que, além, para quem pinta, obviamente, só por diversão, é que depois que a gente se distrai, que a gente faz uma coisa que a gente esquece dos problemas, que é quase uma meditação, ainda a gente queima e tem uma peça linda em casa. Exatamente, Laís. O OS é exatamente a mesma coisa que o EZ, só que são fábricas diferentes, mas é exatamente a mesma coisa. Tão bom quanto, ó, eu até escolhi OS a mais do que EZ, porque não é uma tinta tão conhecida, para vocês verem a qualidade. É muito bom. As minhas tintas, Márcia, são Meico e Crisantos, e eu tenho a venda aqui no ateliê. A Samanta está falando que ama fazer parte do clube, pinta o dia todo, a cada 15 dias, exatamente. A Samanta está explicando sobre o meu clube, eu já vou falar já já para vocês. Não é terapia, mas é terapêutico, exatamente. Vander Pacheco, que bom. É muito gostoso, sim, muito gostoso. Agora eu vou pegar o verde e vou fazer um aguado nesse restante desse desenho. Gente, eu vou só mostrar aqui para vocês o aguado, enquanto isso eu vou explicar sobre o clube. Eu tenho um clube de assinatura de pintura, onde eu dou aulas a cada 15 dias. Enquanto eu vou misturando aqui, eu falo, conto para vocês. A cada 15 dias, às quintas-feiras, às 6 e às 8, ou seja, às 18 e às 20, eu dou aula. Cada semana tem um projeto diferente. A gente tem um clube, eu chamo de Clube da Paula Riso, que é para o pessoal que está começando, são técnicas mais simples, com menos material, porque eu sei que quando a gente começa não tem todas as cores e tal, então é com uma paleta de cores um pouco menor. E eu tenho na sequência às 8 horas o Clube Master, que é para o pessoal que já pinta ou que está um pouquinho mais adiantado. Aí a gente usa um pouquinho mais de tinta, são técnicas mais elaboradas, e aí a gente faz a cada 15 dias, 1 hora e meia, às vezes 2 horas de aula, eu vou ensinando passo a passo para vocês. Todas as tintas, todas as cores. Às vezes eu dou uma aula só de tinta, outra vez eu já dei aula só de desenho. Então é assim, através do clube, tem gente que já começou a pintar comigo no clube, nunca veio aqui. Eu tenho muita aluna, aliás, que infelizmente eu não conheço presencialmente e que segue pintando sozinha, só através do clube. Tenho muita aluna que é professora, que tem ateliê,
E aí, todas essas aulas, elas são gravadas, a gente faz ao vivo, que nem eu estou fazendo agora, só que elas ficam hospedadas no Hotmart, que é uma plataforma de hospedagem de cursos online. E aí vocês conseguem assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, para quem eventualmente entrou aqui e gostou do meu trabalho, achou interessante a forma que eu explico e tem dúvidas, tem essa opção de participar do clube. É bem bacana. Quem quiser pode mandar uma mensagem em inbox ou escreve um comentário. A Thalita está sempre de olho, o pessoal que me ajuda está sempre de olho, eles entram em contato com vocês, tá bom? E agora, deixa eu ver se eu pulei alguma. Para minha terapia, moro em Ribeirão, faço aula aqui. Que bacana, Lisete. Eu tenho uma aluna que foi embora para Ribeirão, foi morar aí nessa cidade quente. Então é isso. Quem tiver interesse, gente, de saber sobre o clube e ainda não participa, manda uma mensagem, tá? Ó, aqui eu estou usando agora o verde, que é o OS 129. É um verde bem bonito. Aí eu vou fazer essa outra parte do prato. Importante também, que eu ensino muito para o pessoal no clube, é o quê? Como que eu distribuo as cores? No meu trabalho dá para perceber, eu não gosto de usar 20 cores dentro de uma única peça. Eu uso poucas cores. Aqui, por exemplo, se vocês forem ver, tem azul, vermelho, verde e laranja. São 5 cores. Mas eu vou brincando com essas 5 cores, seja num prato pequeno, seja num prato grande, como esse aqui. Tá? Esse prato aqui tem 35 centímetros e eu não fico, por exemplo, aqui, eu vou inventar mais uma cor. Não, eu vou usar essas que estão aqui dentro. E aí eu gosto muito de explicar isso para vocês no clube. Ó. A gente tem que ter uma harmonia de cores para que o trabalho fique bacana. Isso é um grande segredo, tá? As cores têm que conversar entre si. Veridiana, exatamente, a Veri, ela é muito querida aqui. Que legal! Às vezes ela assiste a aula aqui com a gente. Eu moro em São Paulo, Márcia. Meu ateliê é em Moema. Como a gente, em função da pandemia, eu tive que parar de dar aula e aí eu comecei com algumas aulas online. Foi tão bem recebido os cursos que aí a gente resolveu ampliando os cursos e agora a gente tem esse clube que eu gosto muito, eu me dedico muito, eu fico parte do dia só, eu chego cedo aqui, às vezes eu coloco foto. Eu fico com a minha mesa inteirinha de livros, tinta, só pesquisando o que eu vou fazer para o clube. Hoje não dá para ver, ainda bem, porque está uma bagunça, mas tem um monte de pratos já que estão na fila para o clube. Essa semana tem aula, tem 2 projetos lindos que eu vou fazer para o pessoal. E a Nete, eu acho que ela é do Chile. Que bom, fico feliz. Eu vendo os pincéis, sim. Nem sempre tem todos, porque quando chegam esgotam rápido, mas por enquanto ainda tem alguns. Ó, gente, o segredo eu estou fazendo assim, só aguardo para mostrar para vocês o seguinte, ó. Basicamente, a pintura, o que ela é? Eu faço um aguado e eu quase sempre faço isso em quase tudo. Eu faço um aguado de uma cor mais clara, com um pouquinho mais de água no pincel do que a tinta vem pronta. Então, eu hidrato um pouco mais, ela vem pronta, eu misturo um pouquinho mais e coloco um pouquinho mais de água. Para quê? Para ela vir mais fluida, eu conseguir trabalhar com mais facilidade. A hora que eu for fazer a sombra, aí eu vou pegar essa mesma tinta e vou trabalhar tanto com a tinta quanto com o pincel mais seco. Para quê? Se eu colocar muita água na segunda sombra, eu escureço demais. É só água, Márcia. Aqui é só água. Ela tá azul porque eu limpei
o pincel. Mas é tudo à base de água. Então, tudo, quando a gente acaba, essa também é uma grande facilidade da cerâmica. Quando a gente acaba, é só lavar embaixo da torneira, embrulhar tudo e está tudo pronto. Então, é tudo só água. Então, aqui eu pego água, tiro o excesso, pego tinta no pincel inteiro, eu não estou fazendo degradê e faço ó, de fora para o meio. Ó, de fora para o meio. A forma que a gente pincela é sempre bem importante. Ó. Então, eu vou fazer uma setinha aqui para vocês. Ó, de cima para baixo, de cima para baixo. Tá certo? Eu gosto sempre de deixar aqui e eu falo para as alunas darem um print para depois vocês poderem assistir várias vezes quando tiver na dúvida. Onde está? Está aqui? Ó. Aí vocês deem um print e guardem isso para vocês não esquecerem. Porque a gente sempre fica com dúvida. Durante as aulas eu sempre também breco e aí a gente faz isso. Eu seguro a peça, o Juan mantém um pouquinho assim para vocês conseguirem darem um print. Ó, esse pincel que eu estou usando, Lisete, é um Princeton, a série é 6250R, é um round. Eu basicamente uso esse aqui, o filete, eu vou usar os filetes também depois para vocês verem. Então, ó, eu vou pegar tinta no pincel inteiro, eu vou deixar essa setinha, ó. Então, de cima, puxa a mão, para quê? Para não acabar. Isso é outro segredinho também que eu ensino para as alunas, ó. A gente, quando vai fazer uma pincelada, a gente vem com ela suave e puxa a mão um pouquinho para cima, para não acabar uma pincelada dura. O clube são pinturas em prato, são queimadas em alto. Eu não sei como é o seu nome, não são sempre em pratos e não são em altas, são temperaturas de 980 a 1000 graus. Às vezes, a gente tem projeto de alta temperatura também. Eu dou sempre uma misturada. Por exemplo, eu fiz um projeto de Páscoa, incluí um projeto de Páscoa. Quando é época de Natal, eu dou uma aula ou duas de Natal. Eu tento deixar um pouquinho de cada coisa. Na quinta, vou até mostrar para vocês, eu estou com uma travessinha. Tá ali, ó, essa primeira. Vou mostrar para vocês o projeto de quinta. Ó, vai ser essa travessinha aqui. Então, não é sempre prato. Eu vou falar para vocês que é quase sempre superfície reta. Por quê? Porque fica mais fácil para eu trabalhar na frente da câmera para o Juan gravar e ficar uma aula com mais qualidade. Todas as técnicas que eu dou, dá para vocês aplicarem em outras peças, em vasos, jarras, cachepôs, mas é que a gente já testou. Para filmar, fica muito mais didático. Então, assim, a gente não tem que ficar fazendo de ponta cabeça e é mais fácil para filmar. E aí a gente manda o desenho que vocês conseguem adaptar em outras peças. Orientação dos desenhos, eles vão em PDF, vão todas as. Pega o outro de baixo, não esse o outro. Vou mostrar o outro para vocês. Vão as tintas que eu usei, o PDF dos desenhos. Esse aqui, por exemplo, ó, é um que eu fiz é uma outra técnica com um monte de mistura que ficou bem especial, que também vai ser para a aula de quinta-feira. Também é baixa temperatura, 1000 graus, né? Eu falo baixa porque se você faz porcelana, você chama 980 de alta, né? Mas tem gente que faz alta um pouquinho mais. Ó, então, esses dois projetos são os dessa semana, só para vocês terem uma ideia. Esses pratos italianos todos foram projetos do clube também, ou do Master ou do clube, então sempre tem muita. Eu vou misturando um pouquinho de uma peça mais simples com uma mais elaborada, mas todas com bastante técnica interessante para vocês aprenderem. Tem muita coisa bacana no clube, gente. Quem participa aí, a Samantha estava falando, tem muita informação, muita informação. Ó, eu vou fazer mais esse aqui e aí eu vou mostrar como eu faria
a sombra desse desenho. Então, eu fiz aguado, vocês viram que não é difícil, ó, de cima para baixo. Saiu um pouquinho do desenho, eu não estou me preocupando, porque eu vou fazer fundo, então eu não estou me preocupando. E aí, eu vou fazer agora a sombra. Aqui, eu tinha feito um azul claro, por cima eu fiz um azul mais escuro. Agora aqui eu vou fazer verde em cima de verde. Isso também é possível, tá? O mesmo tom de verde em cima para a gente fazer o sobretom. Samantha está falando que está há 3 anos e ama. Então, a Samantha é uma aluna que faz aula há muito tempo com a mãe dela, que é uma pessoa muito querida, dá aula acho que mais tempo que eu, e ela também participa do clube. Eu acho bacana isso. Ela é professora também, ela tem um ateliê e ela participa do clube, porque sempre tem uma coisa a mais, não é, Samantha? A Vander, eu vou pedir para o Juan tirar um print e depois entrar em contato com você. Ou então mando o seu telefone, alguma coisa Pacheco, não sei como é o seu nome, mas aí a gente entra em contato. Olha lá, a mãe dela pinta 46 anos e eu fico muito orgulhosa de falar que ela é minha aluna no clube. A gente. Eu fico muito feliz de saber que a gente é útil, né? De passar informação, tinta nova, sempre tem coisa bacana. E a gente faz aula a cada 15 dias, é muito gostoso. A Ana também, o Juan acho que está marcando. Ó, gente, então, eu vou agora fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui eu fiz o verde claro e o verde escuro em cima. Aí eu vou pegar o mesmo verde com um pincel um pouquinho menor. O jogo é sempre esse. A parte de baixo da sombra mais clara e a de cima mais escura. Posso usar esse tipo de pintura no material todo para alta? O ateliê que frequente só tem alta, não tem forno e queimo lá. Pode sim. A maior parte dos trabalhos, eu até falo na aula, dá para queimar em alta. Algumas você vai perder alguns detalhes, mas aí provavelmente o pessoal onde você queima vai te orientar e eu também te oriento. Por exemplo, esse prato aqui, se você for queimar em alta, vai ter alguma mudança no desenho, dá para pintar, mas aí eu sempre oriento os trabalhos de vocês. Aquele prato que eu acabei de mostrar, aquele ali eu queimei em baixa, mas pode ser queimado em alta. A Paula está falando que faz aula presencial e no clube, ama o clube. Trabalham mais com esmaltação. Sim, mas a gente consegue adaptar também, tá? Eu também faço alta temperatura, eu só faço mais baixa, porque é o meu foco maior. Gente, eu estou falando aqui nome porque elas estão aqui falando. Mas, por exemplo, a Paola, que estava falando que faz aula presencial e tal, ela pinta menos de um ano e ela pinta absolutamente sozinha as peças dela, fazendo aula presencial e no clube. Então, eu gosto de falar isso porque a gente ainda tem aquela coisa de antigamente, de quem pintava porcelana, era muito difícil, e quem fazia cerâmica tinha que fazer anos para conseguir pintar. Hoje em dia não tem mais nada disso, gente. Se vocês tiverem um tempinho para pintar um pouco por semana e se dedicar, não tem como não conseguir. Tá? A mesma coisa que o torno. Ontem a gente fez torno. Todo mundo, é muito difícil. Dá para fazer torno, gente. É só treinar. Ó, então, estão vendo a diferença que dá uma peça? Ó, estou fazendo a sombra um pouquinho mais marcada, ó, em cima desse verde claro, tá certo? Ó, então eu estou pegando tinta. Será que está dando para ver? Ó, pego tinta com pincel menor. Então, a primeira camada, aguada com pincel maior. A segunda camada, eu quero dar mais detalhe.
faço com pincel menor e com a tinta, não sei se dá para vocês verem, mas eu tô com a tinta um pouquinho mais seca, ó. Aí eu consigo fazer o quê? Deixar uma cor mais intensa. Eu faço isso para tudo dos trabalhos. Lógico que vai modificando a pincelada, vai modificando a forma que eu faço o desenho, porque cada peça é feita de uma forma. Mas a técnica é quase sempre assim, ó. Então eu vou fazendo claro e aí depois o escuro por cima. A mesma coisa, errei, não gostei, pego uma esponjinha, passa a água e tira tudo. Ou apaga com o lápis borracha. Raramente isso acontece, mas quando acontece também é positivo. Então, ó, vamos voltar um pouquinho lá no começo da aula. Os corantes a gente usa para fazer as pinceladas, são esses que eu mostrei aqui. Eu dei uma pincelada para vocês do que é pintar, fazer a parte do desenho. Porque, como eu falei para vocês, esses trabalhos são bem elaborados. No meu Instagram sempre tem muito material de pintura. Quem me segue, eu toda semana eu coloco pelo menos 2 vezes alguma coisa, algum trabalho meu com pincelada para vocês irem pegando jeito. Nos cursos online tem. Às vezes, a gente tem bastante live aberta aqui no Instagram. Então tem muita oportunidade de vocês me verem pintando, fazendo a pincelada. Infelizmente a gente não consegue ficar tanto, fazer toda a peça aqui, até porque é um prato grande. Agora eu queria, fiz essa pinceladinha para vocês, só para vocês entenderem como funciona. E agora eu vou mostrar para vocês a outra tinta que eu falei que eu uso, que são esses potes grandes. Que aí eu vou fazer com uma técnica que eu chamo de gota, tá? Que a Samanta, minha amiga aqui, que eu falei para vocês que pinta 40 e tantos anos, ela chama de corda seca. Na verdade, é a mesma coisa. A gente preenche uma área grande. A corda seca tem algumas diferenças, mas enfim, fazer o fundo é preencher uma área grande com a tinta sem manchar. E aí, a gente consegue fazer fundo com EZ? De preferência não, porque às vezes ele vai para o forno e ele frita. Ele tem muita tinta e pouco esmalte. Então, o ideal é a gente fazer com SC. Lembram que eu falei para vocês? Opa, perdi aqui meu outro telefone. Então, ó, a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês agora como faço fundo. Então, todos esses pratos aqui, ó, gente, isso aqui é fundo, esse aqui é fundo. Todos esses pratos foram feitos dessa forma que eu vou mostrar para vocês. É muito fácil fazer, é muito gostoso. Esse fundo aqui, eu escolhi fazer em vermelho, ó. Então, eu vou pegar o vermelho que eu escolhi no meu catálogo, que eu vi que é um vermelho bonito, né? É o que eu quero fazer, ó, é o 74, é esse aqui. Ó a diferença da cor, lembram que eu falei? Que tem que olhar por aqui, não por aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que é. A gente coloca aqui, como eu expliquei a aula, no começo da aula, a tinta já vem pronta, vem no potinho pronta. Gente, essas tintas é importante também falar isso, elas não são tóxicas, tá? Dá para trabalhar com criança com elas. Não tem problema em manipular essas tintas. É super seguro. Tem inclusive algumas especificações aqui, ó. Então, quem tiver, eu mesma tenho a minha sobrinha pequenininha que a gente sempre pinta, às vezes tem o neto de aluno que vem aqui e marca a mãozinha, então a gente não precisa ter problema de chumbo, cádmio, aqueles metais que às vezes a gente tem medo que possa ter no nosso trabalho. Não tem nenhum desses produtos nessas tintas, tá? São tintas americanas, eles são bem criteriosos, então a gente pode trabalhar com com muita segurança. Ó, a tinta estava durinha, tá? Ela estava no ponto que ela vem, ficaria difícil para eu pintar. Eu vou fazendo, colocando água, com essa bisnaguinha aqui que eu mostrei para vocês. Aqui é água filtrada, água limpinha. E ó, com a espátula, eu vou amassando e vou fazendo isso, ó.
Estão vendo como ela começou a pingar? Ela não estava pingando, ela estava durinha. Aí eu vou pondo água até de pouco, aos poucos, até ela chegar nesse ponto, ó, que ela pinga contínuo, ó. Dá até para pôr mais um pouquinho. O jeitinho, o segredinho, ó. Eu explico sempre para as minhas alunas isso. Quando ela está pingando mais devagar, ainda dá para pôr mais uma gota e facilitar o nosso trabalho. Ó, amasso bem com uma espátula boa, pego aqui, ó, faço isso. Ó, agora sim ela está num ponto bom. Quando fica assim fluida, ó. Agora está ótima para trabalhar. E aí a gente pega um pincel. De novo, eu estou usando um pincel americano, é um inglês, na verdade, não é americano, é um 3050L, é um Princeton, é um liner, é um pincel muito bom para fazer acabamento, mas principalmente para fazer fundo. Tem alguns nacionais também, tem um da Condor bem bom. Hoje eu estou usando esse aqui, até porque eu não estou achando o meu outro. Ó, então eu vou pegar tinta. Estão vendo? Esse pincel é super fininho. Vocês podem estar achando estranho eu fazer um fundo grande com um pincel tão fininho, tão estreito. Mas a ideia é essa, ó. Enche o pincel de tinta. Ó, ele vem gordinho de tinta. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o contorno do nosso desenho. Então, eu vou fazer todo esse fundo, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou fazer o contorno. É importante prestar atenção, gente, porque tem muita gente que ainda tem dúvidas de fazer. Então, eu sempre explico. Tem que assistir a aula, prestar atenção na técnica e depois treinar. Uma coisa não funciona muito sem a outra, tá? Pintar sem orientação é difícil, é frustrante, mas também só ter a aula e não pintar também não adianta muito, tá bom? Então, ó, eu fiz o contorno da área que eu quero que fique fechada. Aí eu venho aqui com um pouco mais de tinta, deixo o meu pincel gordinho, ó, como se tivesse uma gotinha mesmo. E aí eu vou puxando, ó. Vou puxando, vou deixando como se fosse um relevinho, uma altura. Importante é ter essa quantidade de tinta. Se eu tiver pouca tinta, na hora que queimar, ele vai ficar uma mancha. Então, é importante a gente ter uma quantidade de tinta suficiente para fechar bem o nosso trabalho. E aí eu posso ficar na dúvida se eu tenho quantidade de tinta ou não. É difícil a gente, no começo, principalmente, entender se tem bastante ou não, se tem suficiente ou não. Aí a gente usa um truquezinho aqui, ó. Então, eu vou preencher bem e vou explicar para vocês. Aqui na minha bancada, lembra que eu falei para vocês que eu tenho as minhas escolhas aqui, tudo que está aqui eu uso para alguma coisa. Aqui a gente sempre tem essa bisnaguinha, que também é com água filtrada. E aí, essa bisnaguinha é uma bisnaguinha normal que a gente compra em perfumaria. Para que ela serve? Para você espirrar e ver como está ficando o trabalho. Olha que legal isso, ó. Então, esse vermelho aqui eu já tinha feito para mostrar para vocês, ó. Eu consigo ver se está faltando tinta ou não. Na verdade, eu consigo ver como ele vai ficar depois de queimado. Posso ficar espirrando muitas vezes? Não, porque senão eu borro o meu trabalho. Então, eu vou espirrar um pouquinho, vou parar, daqui a pouco eu espirro mais. Ó, então, ele vai ficar assim, ó. Que é difícil para quem nunca pintou entender, ó, como vai ficar. Olha que bonito. Falta filete, mas as cores são essas. Então, isso aqui, ó, não tem nada de muito misterioso. É água. Água limpinha, num spray desses de eu compro aqui pertinho, tem uma perfumaria, ó, e aí isso aqui é um material muito importante. É super baratinho isso aqui. O meu é de plástico, mas pode ser de vidro. Mas para quem está começando a pintar, é muito importante. Principalmente se vocês não estão com a professora do lado. Porque às vezes a gente não sabe se acertou ou não.
Descobri outra coisa legal que dá para espirrar água assim. Então, é importante fazer esse espirro. Também, spray de azeite, só tem que lavar bem o spray, porque não pode ter gordura. Ó, então aqui eu fiz, ó, dá para ver que tá bem fechadinho, então eu não preciso passar mais. Se precisar colocar mais tinta, o que que eu faço? Deixo secar e passo mais uma camada. Então, algumas alunas, às vezes, fazem o trabalho em casa, trazem para mim. Se a gente achar que não tá bom, é só passar mais uma. Eu vi uma pessoa fazendo uma mistura de álcool com álcool. Não precisa, Ana, não precisa de água com álcool. Só água é muito mais do que suficiente, tá? Não tem necessidade. Não sei por que ela põe álcool, mas da forma que eu faço não tem necessidade. Então, ó, os fundos eu faço sempre dessa forma, e aí depois eu vou fazer mais um fundo aqui. E aí amanhã eu vou tentar adiantar esse prato para amanhã e amanhã a gente vai fazer uma parte que é muito importante. A gente vai fazer o filete que faz, eu vou pegar um prato do meu ali na mão e vou mostrar para vocês exatamente o que é o filete e vou explicar para vocês como que eu esmalto. E aí a gente faz vai ter feito o prato inteiro para vocês, pelo menos um pedacinho para vocês entenderem. Comprei um só para água, exatamente, Samantha, porque às vezes o óleo do azeite estraga, né? É baratinho essa bisnaguinha. Ó. Gente, alguém tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, a gente pode aproveitar esse espaço aqui também para eu ajudar vocês. Tá bonito, né, Paola? Esse jogo vai ficar, essa parede ficou bem bonita, eu gostei. Amanhã eu vou adiantar bem e aí a gente vai acabar na live. Alguém tem dúvidas? Então, gente, amanhã a gente vai fazer a live no mesmo horário. Nós vamos encerrar esse prato, vou explicar para vocês os acabamentos, tá bom? E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre outras escolhas que eu falei para vocês. A gente está desde o começo falando. Eu vou mostrar o, o esmalte que eu utilizo. Sim, cadê? Peraí que eu me perdi. Tá muito lindo esse vermelho. É o 74, Samantha. Esse pincel que você está usando pode ser. Sim, exatamente, Ana. Boa pergunta. Amanhã eu vou fazer o filete. Eu vou pegar um prato aqui para vocês. Vou pegar esse aqui, que é um dos que eu mais gosto. Aí, com o mesmo pincel que eu faço o fundo, eu vou fazer o filete. Então amanhã a gente vai dar o acabamento nesse aqui. Estão vendo que são as mesmas cores? A cor do fundo, Liliane. Opa, é a segunda vez que eu aperto errado. A cor do fundo é 74, SC74. Deixa eu ver. Ninguém mais perguntou? Vai ser Sim, é às 20 horas, mas a gente vai deixar. Deixa eu pegar o telefone aqui, senão eu me perco. A gente vai deixar as lives até quarta-feira, até quinta-feira, na verdade. É justamente porque às vezes as pessoas não conseguem começar a assistir às 20, então a gente vai deixar para vocês conseguirem assistir tudo, tá bom? Aí eu vou falar um pouquinho dos pincéis de filete. A gente usa 3 tipos de pincéis, é bem legal também. Eu vou explicar para vocês por quê
desses tamanhos de filetes diferentes, ó. Ó, a gente usa esses dois aqui, aí eu vou explicar tudo, todos esses detalhes, para que eles servem. São todos detalhes que eu já testei e ajudam no trabalho de vocês. Então, além das aulas presenciais, que a gente imagina que não é todo mundo que consiga vir, nos cursos online dá para eu passar para vocês todos esses detalhes. Então, o que eu me preocupo é que vocês tenham segurança de fazendo o curso online conseguir entender o que vocês estão pintando, o que vocês estão produzindo, fazendo com segurança. Porque, como eu falei para vocês, os testes eu já fiz de todo esse material, e aí todos esses que eu passo para vocês no clube, eu asseguro que sempre vai dar certo. E aí a gente também, uma coisa que é muito importante, eu esqueci de falar, no clube, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se fala entre si. Então, quando vocês têm dúvidas, eu estou nesse grupo, obviamente, aí eu sempre respondo as dúvidas de todo mundo. Então, é muito bacana. Vocês recebem o desenho, recebem a orientação das tintas, fazem a aula ao vivo comigo, da mesmo formato que vocês estão vendo aqui, nesse mesmo lugar, e aí a gente depois ainda consegue conversar pelo WhatsApp. Então, a gente tem um suporte muito bacana e tem um resultado muito, muito legal. Qual o tamanho desse prato? 35. Vão para o clube, sim, Paola. Essa aula aqui é importante. A gente vai deixar essas 3 aulas no clube, para vocês poderem assistir depois. Além das aulas do mês, que são sempre 2, né? A cada 15 dias, sempre tem aula bônus, tem material a mais para vocês. Então, nunca são só as 2 aulas. Eu já deixo separado o seu prato, Paola. Alguém tem mais dúvida, gente? Gostaram do prato, da aula? Espero que sim. Amanhã, então, quarta-feira, a gente tem o mesmo horário, às 20 horas, e aí a gente vai acabar esse prato, eu vou adiantar mais, e a gente vai finalizar, e o mais importante é esmaltar. Eu quero explicar para vocês aonde eu passo o esmalte, aonde eu não posso, por que eu posso passar num lugar e não posso no outro, vai ser bem legal, tá bom? Obrigada, Ana. Fico feliz que você tenha gostado, Vilma. Obrigada, gente. Obrigada, Simone, Silmara. Obrigada, gente. Até amanhã, então. Espero todo mundo amanhã às 20. Um beijo.